Olá, meus queridos alunos, tudo bem com vocês? Vamos para a explicação do texto sobre produtores e consumidores que vocês copiaram para mim ontem, ok? Quero que vocês prestem bastante atenção em tudo que eu disser, porque tudo que eu disser vocês vão usar para responder as questões que eu vou passar logo em seguida e que é necessário que vocês respondam para mim, é uma avaliação, tá bom? Então vamos lá, quero que vocês prestem bastante atenção. Pessoal, você está lembrado, né, sobre as nossas aulas de ciência, sobre o que é ser vivo. Você está lembrado sobre o que são seres vivos? Seres vivos é tudo o que é vivo na nossa natureza. São os seres humanos, são todos os animais, são plantas, são algas. Tudo isso que a gente está dizendo são seres vivos. Todos os seres vivos necessitam de alimentação, né? Nós, seres humanos, nós precisamos de nos alimentarmos para a gente ter energia, para a gente conseguir, né, fazer as nossas atividades, fazer atividade física. A gente anda bastante, a gente fala bastante, Então, a gente é através da alimentação que o nosso corpo retira as proteínas necessárias para que a gente tenha energia para executar as nossas atividades físicas e mentais. Então, todo o ser vivo necessita de alimentação. Você entendeu? Então, vamos lá. Aonde eu quero chegar para explicar para vocês. E nesse grupo de alimentação, são dois grupos. Nós temos dois grupos. Aí tá o tema aí para vocês verem, ó. Produtores e consumidores. Produtor, gente. Lembra dessa palavra produtor? Produtor é o que produz. Então, em meio a todos os seres vivos existentes no mundo e na natureza, a gente tem 3 tipos de seres vivos que produzem o seu próprio alimento através de um processo chamado fotossíntese, certo? Eu vou explicar para vocês rapidamente aqui o que é. As plantas, esses 3 seres vivos que eu estou dizendo que produzem seus próprios alimentos são as plantas, as algas e algumas bactérias. Vocês podem pensar, eu quero explicar aqui para vocês. O maior responsável pelo ar que nós respiramos, pelo oxigênio que nós respiramos, são as algas. Pensa bem para vocês verem. Então, como que acontece nas plantas, nas algas, essa fotossíntese, esse processo de elas produzirem os seus próprios alimentos? Vamos lá? Então vamos lá. É assim. As plantas, as algas e essas bactérias, elas produzem o seu próprio alimento, mas para elas produzirem o seu próprio alimento, elas necessitam da luz do sol, elas necessitam da água e elas necessitam de sais minerais e ainda de gás carbônico para elas produzirem o seu próprio alimento. Eu vou explicar certinho para vocês. Uma árvore, uma planta, tá certo? É assim que ocorre o processo com ela, tá certo? A árvore tá ali, plantada. Para ela se alimentar, ela precisa de que o sol bata nela, nas suas folhas. O sol vai bater nas suas folhas, certo? Ela vai produzir uma certa forma de energia ali. O gás carbônico vai também ali nas folhas, ajuda também a produzir uma certa energia. Ela precisa da água e de sais minerais. A água ou pode vir tanto da chuva quanto pode vir da terra. A umidade que está ali na raiz da árvore e os sais minerais, que são os estercos ali, as proteínas ali que vai passar para a raiz da árvore. Você entendeu? Então ela recebe a luz do sol, ela recebe o gás carbônico, ela recebe água e sais minerais através da terra. Então ela fica
toda cheia de energia e ela produz um tipo de açúcar chamado glicose. E a partir desse açúcar que ela produz, ela se alimenta desse açúcar. Você entendeu? Aí ela fica toda poderosa e ela transmite o oxigênio para nós. Entendeu? A mesma coisa acontece com as algas. Certo? Então, quero que você entenda certinho como que foi esse processo. Ela recebeu o sol, ela recebeu o gás carbônico, ela recebeu água e sais minerais da terra. Aí ela ficou toda cheia de energia e ela produziu um açúcar chamado glicose, que é o alimento dela mesma. Então, ela é produtora, você entendeu? A árvore, as plantas, as algas e as bactérias, elas mesmas produzem o seu próprio alimento, através de um processo chamado fotossíntese. Você entendeu? Esse é o primeiro grupo. O segundo grupo são os consumidores, que nada mais é do que nós, seres humanos, os animais em si, porque nós não conseguimos, através de qualquer fenômeno, eu sou capaz de produzir, de sair do meu corpo o arroz, o feijão que eu preciso para me alimentar? Não, os animais também não. Nós nos alimentamos de outros animais. Por exemplo, eu me alimento de carne, de arroz, de feijão, mas como que eu posso dizer para vocês? Na cadeia alimentar, o homem está lá no topo, né? Quer dizer, eu me alimento do animal que eu quiser. A cadeia alimentar é assim, por exemplo. Tá lá o milho, o rato que come o milho, o gato que come o rato, outro animal maior que come o gato, você entendeu? Essa é uma cadeia alimentar, né? É uma cadeia alimentar, que um vai se alimentando do outro. Então, mas os animais, eles se alimentam de outros animais, ou eles se alimentam de plantas. Nós, seres humanos, que nos alimentamos de plantas e de carne, né? Então, é assim. Os animais, esses são os consumidores. Os animais que se alimentam só de plantas, eles são chamados de herbívoros. Herbívoros, que se alimentam somente de plantas. Os animais que se alimentam de outros animais, só de carne, eles são chamados de carnívoros. Então, os animais que se alimentam de outros animais, carne, eles são carnívoros. Os animais que se alimentam tanto de plantas, quanto de carne, quanto de outros animais, eles são chamados de onívoros, tá certo? Onívoros são os animais que se alimentam tanto de carne quanto de planta, tá certo? E nós temos também os detritívoros. Detritívoros são os animais que se alimentam dos restos de animais, dos restos de plantas, né? Por exemplo, os restos de animais, quando tá lá podre, que ninguém quer mais, os animais que se alimentam com aquilo lá são os detritívoros. Os urubus, por exemplo, né? Um galho podre, eles se alimentam tanto de carne podre quanto de árvore, planta podre. Por exemplo, um galho podre, ele se enche ali de fungos, né? Corós, algum bichinho, alguma bactéria assim, se alimenta dele, né? E depois a gente vai falar sobre isso nas próximas aulas, sobre os decompositores, tá? Por enquanto, na aula de hoje, a tia vai fazer pergunta a respeito dos produtores e dos consumidores. Espero que vocês tenham entendido. Se você não entendeu direito, é só me perguntar no privado, tá bom? Qualquer dúvida, mas eu preciso que vocês respondam a todas essas perguntas que eu tô passando logo em seguida a respeito dos produtores e dos consumidores. Assista aí meu vídeo várias vezes, se não entender, você pode perguntar para mim, ok? Beijo então, galera, boa sorte!